estudos. Depois que a gente passou pelo domínio amazônico, pelo domínio cerrado, pelo domínio caatinga, nós vamos continuar, tá? Eu vou deixar o mares e morros para o final, pessoal, porque ele é um domínio, assim, vamos dizer, meio não, mas na verdade bem importante, né? Principalmente aí para os nossos vestibulares da nossa região, por conta do Enem também. Então, os mares e morros são bastante cobrados. Eu vou deixar ele para falar no final. Assim, eu falo da parte mais importante no final. Junto com o amazônico, né? Sempre são os domínios mais importantes. Uma breve recapitulação, uma breve revisão, tá? Nós estamos estudando agora, pessoal, os domínios morfoclimáticos, tá? Que são justamente uma divisão natural do Brasil, tá? Costuma-se confundir um pouquinho domínios com biomas, né? Principalmente porque a maioria deles é o mesmo nome e com uma localização muito parecida e fala sobre elementos naturais, tá? No entanto, os biomas, eles falam muito mais sobre a biodiversidade, sobre uma questão de fauna, de flora, né? Sobre uma questão aí de usos, né, de impactos ambientais. Então, né, vamos dizer assim que os biomas, eles são mais gerais, né, são mais generalizados. Quando a gente fala sobre domínios morfoclimáticos, a gente está falando sobre uma divisão do Brasil que foi feita por um grande geógrafo, o Assis Abissaber. Ele dividiu o Brasil de acordo com critérios naturais, né? Ele levou em consideração, então, o clima, o relevo, o solo, a vegetação e a hidrografia. Baseado nesses 5 elementos, ele fez uma divisão natural do Brasil, criou aí os 6 domínios morfoclimáticos e acabou também fazendo a chamada faixa de transição. Só lembrando vocês que a faixa de transição leva esse nome, porque na verdade fica meio estranho, né? Você sair de um domínio e cair em outro, sem ter uma transição entre eles, né? Foi igual o exemplo que eu dei para vocês. Imagina que loucura você tá num domínio amazônico, clima equatorial, quente, úmido, árvores frondosas, aquela, né, biodiversidade chocante do domínio amazônico, que ela é absurda, e de repente um passo para o lado cai na caatinga, né? Um clima quente, seco, com uma biodiversidade totalmente adaptada àquele clima árido e com uma condição de biodiversidade totalmente diferente, né? Não é possível isso acontecer, né? Isso coexistir um do lado do outro. O que você precisa ter, então? Uma transição, né? Vai deixando de ser Amazônia e vai virando Caatinga. Vai virando cada vez mais Caatinga e cada vez menos Amazônia, até que de repente ele vira, né, totalmente a Caatinga. Então tem que ter uma transição, tem que ter uma fronteira ali entre eles para poder marcar aonde um domínio termina e o outro domínio começa, tá? Então só dando uma relembrada aí o que são os nossos queridos domínios morfoclimáticos. Vamos lá. Próximo domínio que a gente vai falar, pessoal, é o domínio das araucárias. Olha só que belezinha essa araucária. Com certeza vocês já viram araucárias por aí. Na nossa região, de fato, elas não são muito comuns, tá? Porque o nosso clima não favorece, né, o desenvolvimento de araucárias, mas essa árvore bonitona aqui, né? Isso aqui é uma araucária e como vocês sabem, a araucária, né, como vocês precisam saber, a araucária ela é um pinheiro, né? Ela é uma espécie de pinheiro, o pinheiro araucária, tá? Então, temos aí alguns exemplos. Sofia, em Campos do Jordão tem muito, é verdade, por causa do clima, tá? Naquela região da Serra da Mantiqueira tem bastante. Campos do Jordão, Monte Verde, São Francisco Xavier, é, toda aquela região ali da Serra da Mantiqueira você encontra bastante, é verdade. Muito bonito, né, Estela? Eu também confesso que acho as araucárias lindas, é uma formação vegetal, assim, muito bonita. E além de ter, né, todo esse impacto visual aí que vocês estão vendo, as araucárias, elas são aí muito importantes pro desenvolvimento da região sul, principalmente uma vez aí que elas foram muito utilizadas
na construção civil, né? Foram bastante utilizadas aí em diversos segmentos, tá? Então, as araucárias são essas belezinhas. Hoje, verdade, em Curitiba tem um monte. Curitiba, toda a região sul do Brasil, né? Curitiba, ali no Paraná, na região ali da Serra de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, muitas araucárias. É uma árvore nativa. A Estela, você, olha, enche o saco do seu pai para te levar um dia aí, porque é bem bonito lá, é bem legal. Bom, continuando então, pessoal. Essa belezinha aqui, então, que são as araucárias, né? Que são essa vegetação do tipo pinheiro, são justamente, então, o tipo de, né? Elas representam um dos domínios morfoclimáticos, tá bom? Como vocês sabem, os domínios a gente fala sobre um pouquinho sobre cada um deles, né? Sempre seguindo aí os 5 critérios de divisão, né? Para a gente poder se orientar. E vamos começar então, né, para falar sobre cada um deles. O clima, pessoal, como que é o clima no domínio Araucárias? O domínio Araucárias, só para mostrar para vocês, ele está aqui, ó, na região sul mesmo, tá? Ele pega um pedacinho aqui de São Paulo, ele pega o Paraná quase que inteiro, grande parte de Santa Catarina e também o Rio Grande do Sul. Então, ele vamos falar assim, é um domínio aí que está praticamente situado no sul do Brasil, né? As araucárias, pessoal, elas estão localizadas num domínio de clima subtropical, tá? Subtropical, tudo junto, subtropical. O clima subtropical, ele se caracteriza por ser um clima de chuvas constantes, tá? Ou seja, as chuvas, elas são bem distribuídas, não chove igual na Amazônia, tá? Não é nesse volume absurdo de chuva, mas digamos assim, não existe um período de estiagem, como para nós aqui em São Paulo, por exemplo, nesse momento nós estamos vivendo, né? Nossa região aqui, o interior do estado de São Paulo, ele tem um clima tropical, né? O tropical típico, o tropical continental, é o tipo clima do Cerrado, né? Que vai ser aquele clima onde o inverno vai ser seco, né, com temperaturas mais baixas, e os verões têm temperaturas mais altas e são bem úmidos. Então, no caso do domínio das araucárias, né, o clima ele é subtropical e a chuva é bem distribuída ao longo do ano, tá? Novamente, não é aquela chuva concentrada como o equatorial, mas é uma chuva que se distribui bem ao longo do ano. Tranquilo, Isa, sossegado, seja bem-vinda aí, bom dia para você. O que é, Estela? Aí, tá vendo? Já é uma oportunidade de você já dar aquela chavecada lá, né, no seu pai para falar assim, olha, é matéria, né? O Bruno explicou, falou das araucárias, melhor a gente conhecer, né? Então já dá aquela chavecada nele lá que ele já, né, para poder ver a matéria, vamos assim dizer, né? Tem essa pegada. Bom, aí, pessoal, além disso, nós temos também, né, além do clima subtropical, né, que tem as chuvas são constantes, o verão é quente e o inverno as temperaturas são mais baixas, né? O verão não chega a ser tão quente quanto o nosso verão, né, com temperaturas aí que passam tranquilamente dos 30 graus, e o inverno costuma ser também um pouco mais rigoroso do que o nosso, até porque, obviamente, né, nós estamos numa região mais fria do Brasil. Então, o clima ele é subtropical, tá? Com chuvas bem distribuídas ao longo do ano, beleza? Apresenta aí, né, um verão com temperaturas mais altas, um inverno com temperaturas mais baixas, e a chuva, novamente, só para reforçar, ela é bem distribuída ao longo do ano, tá? Esse é o clima subtropical, subtropical. O relevo, pessoal. O relevo de onde estão as araucárias, vocês podem ver que dá até para ver nessa imagem aqui, ó. Dá para ver que elas estão numa parte mais alta, né? Dá para ver que elas estão num ponto mais alto, ó. Tem até aqui uma queda de um relevo, né? Para vocês verem. Deixa eu ver se tem mais alguma imagem que mostre bem. Dá para ver que são relevos mais altos, né? Dá para constatar aí, então, que as araucárias
Ó, elas estão sobre relevos mais altos, né? Aqui dá para ver também. Olha só, aqui também dá para ter uma noção de que é um relevo mais alto, ó. Dá para a gente ver, tá? Então, qual que é o relevo dominante das araucárias, pessoal? Qual que é o relevo que elas se encontram, né? De forma dominante. As araucárias, se encontram, tá? Principalmente aí, pessoal, em planaltos, tá? Em regiões de planalto, tá certo? é, que são relevos aí que atingem, né, altitudes um pouco maiores, não são aqueles relevos ultra altos, né, como se fossem montanhas, mas elas ficam em relevos de planaltos. Então, por estar numa altitude maior, elas acabam ficando num clima mais frio, né, que é o subtropical. Então, as araucárias, elas têm aí, então, o domínio delas está em cima de planaltos o seu relevo, tá? Relevo é planalto. Aqui em São Paulo, por exemplo, aonde que você encontra a araucária? Na Serra da Mantiqueira, né? Que é uma serra, que é mais alto, que é mais frio, né? Então, esse pinheiro araucária, ele realmente está ligado com um clima mais frio, tá? O solo, pessoal, o solo do bioma do domínio das araucárias, ele é um solo muito fértil, tá? Ele apresenta uma boa fertilidade. Parte desse solo é aquele solo que nós já vimos esse ano, que é o chamado de solo terra roxa, né? Que a gente já estudou esse ano, que é aquele solo que vem da decomposição do basalto, né? Que possui aí uma boa fertilidade, né? Então, o solo do domínio das araucárias é um solo que apresenta uma boa fertilidade. Isso explica, por exemplo, né, por que grande parte dessa vegetação praticamente já desapareceu, né? O domínio araucárias é um dos domínios mais detonados do Brasil, se bem que a gente não fala muito sobre isso na questão de meio ambiente, sobre domínios, né, pessoal? Porque impacto ambiental é mais sobre biomas. No entanto, só para fazer um paralelo com a matéria passada, as araucárias, elas são consideradas parte do bioma Mata Atlântica, tá? Elas não são um domínio, elas não são um bioma separado, tá? As araucárias são consideradas um pedaço do bioma Mata Atlântica, mas em relação ao domínio morfoclimático, ela é separada, tá? É o domínio das araucárias. E ela foi muito detonada no sul, né? O seu solo é um solo muito bom para o plantio, né? Um solo muito fértil, foi aí, né? Largamente desmatado e os seus troncos e os seus galhos, por serem muito assim, são fortes, né? E resistentes, eles foram usados muito em construção civil, sabe? Para erguer prédio, casa, né? Então até para fazer móveis, por exemplo. Então, esse domínio é bem detonado, viu, pessoal? É um domínio aí bem zoado mesmo em relação ao desmatamento, em relação à tomada aí pelos campos de agricultura, criação de gado, né? Então, infelizmente, as araucárias aí, elas acabam sofrendo muito com os impactos ambientais, tá certo? Uma vez que a sua madeira é excelente para você usar, e o seu solo é muito bom para você plantar, né? Então, fica aí esse adendo em relação às araucárias. Então, o solo fértil, né? A maioria do tipo terra roxa, que apresenta uma grande fertilidade. Então, de fato, né? Um solo a ser explorado. A vegetação, essa é fácil, né, pessoal? A vegetação, ela é araucária mesmo, né? O nome da sua vegetação. Lembrando que a araucária é um pinheiro, né? Então, ela tem ali, né, a pinha como sendo, né, vamos falar assim, né, o que representa a reprodução da árvore, né? Ela é o pinheiro araucária, então não tem muito o que falar, né? A vegetação é evidente que são formadas por araucárias. E a hidrografia, pessoal, que é a parte dos rios, né? A hidrografia é formada por rios perenes, tá? Rios perenes, como vocês sabem, são rios que, né, não secam, que apresentam aí, né, um volume de água dentro do seu leito o ano todo. E por estar, né, em cima de planaltos, a maioria dos rios desse domínio são rios de planalto, né, como o próprio nome sugere.
que são rios bons para gerar energia hidroelétrica, né? Não tem nenhum rio muito grande, sabe? Tipo assim, algum rio de expressão nacional, por exemplo, né? Algum rio que seja um símbolo, né, dessa região, né? Os rios não são de grande porte, são rios de pequeno e médio porte, tá? Mas são rios perenes, né? E são rios de planalto que são muito bons para gerar energia hidroelétrica, beleza? Então, esse é o domínio Araucárias, tá bom? O clima subtropical, o relevo é formado principalmente por planaltos, tá? Altitude um pouquinho maior. O solo é um solo muito fértil, né? A maioria do solo é terra roxa, então apresenta uma grande fertilidade. A vegetação é do tipo pinheiro araucária, como vocês podem ver, e a hidrografia é formada por rios perenes, a maioria deles de planalto, e são rios de pequeno e médio porte, não são rios muito grandes e expressivos a nível nacional. Tudo bem? Domínio araucárias, pessoal. Alguma dúvida sobre as araucárias? Tudo bem? Tranquilo? Domínio araucárias, beleza? Então, podemos prosseguir, né? Vimos aqui. Beleza, Bia. Estela, se for sobre aí o desmatamento a nível de Brasil, vou te falar, viu? A gente tá arranjado, viu? Não tem um que escapa mesmo. Falando sobre o domínio araucárias, pessoal, nós vamos chegar agora, então, no domínio morfoclimático mais ao sul do Brasil. Eu estou falando sobre as pradarias, né? Sobre as pradarias. E certamente, se nós tivéssemos na aula, alguém ia fazer a piadinha clássica sobre as padarias, né? Obviamente. Mas, né, como nós não estamos presentes, talvez o sono não permita fazer isso, ou você fez apenas na sua cabeça, né? Pessoal, o que são as pradarias, né? As pradarias, deixa eu pegar uma foto bem bonita para vocês verem. Olha só que maravilha, essa foto é bem bonita. As pradarias, como vocês podem estar olhando, né? Elas são aí, então, um dos domínios morfoclimáticos do Brasil, né? Um domínio que fica ali exclusivo, certeza, Estela. Um domínio exclusivo do estado do Rio Grande do Sul, tá? É claro que ele também se apresenta aí, né, por outros países, não somente o Brasil. E as pradarias, eles são basicamente aí essa imagem que vocês estão vendo, né? Elas fazem muita referência, pessoal, parece muito com os pampas, né? Na verdade, pradaria e pampa é a mesma coisa, tá? O que diferencia um do outro é que o pampa é a nomenclatura do bioma, né? E a pradaria é a nomenclatura do domínio morfoclimático, mas eles são a mesma área em si, tá? Como que é a pradaria, pessoal? A pradaria, então, vamos falar sobre as características, né? Como que é o clima da pradaria? Como faz parte da região sul, né? O clima dela é subtropical. É exatamente a mesma coisa que as araucárias, tá? Chuvas bem distribuídas ao longo do ano, com um inverno mais rigoroso, um inverno mais frio, um verão mais quente, né? Então, a pradaria em si, o clima é subtropical, exatamente igual ao domínio araucárias, tá? É, o relevo. O relevo das pradarias, pessoal, é um lance interessante, porque se vocês observarem, ó, eu quero que vocês notem que existe aqui, ó, algumas colinas, tá? Não chegam a ser morros, né? São morretes, na verdade. A gente chama isso aqui de colina, né? Então, dentro do bioma das pradarias, ó, nós temos várias colinas, vários formatos de relevo que eles são assim, eles possuem, né, vamos falar assim, um leve contorno, né, uma leve variação de altitude, mas não chega a ser montanha, não chega a ser serra, tá? De fato, são algumas colinas, como vocês podem ver, ó, são colinas realmente, né? Então aqui dá pra gente ver essas elevações, tá certo? Só que isso, pessoal, ó, tem nome, tá? Essas colinas, elas têm nome lá no sul, lá nas pradarias, tá? Como que elas chamam, pessoal? Se escreve com X, tá? Elas se chamam coxilhas.
tá no chat. Coxilhas, tá? Coxilhas. É o nome dessa formação de relevo, tá? Coxilhas, com X, tá? É tipo uma coxinha, mas com L, tá bom? O que seriam as coxilhas, então, pessoal? Elas são o relevo das pradarias, né? Elas são, então, esses pequenos morretes, né? Essas pequenas áreas com uma pequena variação de altitude. Olha só, isso aqui, ó, que você está vendo é uma coxilha, tá vendo? Ó? É esse pequeno morrete que eu tô falando para vocês, essa pequena elevação, né? Essa pequena esse pequeno relevo que vai se formando aí ao longo das pradarias, né? De forma geral, a gente encontra muita planície nas pradarias, né, pessoal? É um relevo muito plano, né? E aí, em meio às planícies, você encontra as coxilhas, tá? Que são essas pequenas elevações que a gente encontra próximos ali do relevo das pradarias. Então, o relevo ele é bastante plano da pradaria, tá? E acaba tendo aí também essas coxilhas em meio aos seus relevos, que são esses pequenos morretes, essas pequenas elevações, como dá para ver na imagem, tá? Então, o relevo dominante aí, né, são as planícies, mas nós encontramos entre as planícies várias coxilhas, que são justamente, né, essas pequenas colinas que vocês estão vendo, tá? O solo, pessoal. O solo também, ele é um solo que apresenta uma boa fertilidade, tá? Parecido com o solo das araucárias, a maior parte é solo terra roxa, né? Então, ele é um solo muito bom para agricultura, é um solo muito bom para você fazer a criação de gado, né? Uma vez que você tem aí, né, um terreno plano, né, muito bom para criar gado. Então, novamente, um solo muito bom para agricultura, né, para pecuária, de boa fertilidade. É, a vegetação. A vegetação, como vocês podem ver, pessoal, predominam as gramíneas, né? Assim como vocês aprenderam o nome lá nos Pampas, né? Que é uma vegetação do tipo herbácea, né? Nós chamamos de herbácea, as gramíneas, com algumas árvores espaçadas, né? Então, vocês podem ver que quando a gente olha imagens da pradaria, né? A maioria mesmo são gramíneas, né? Pequenos arbustos com algumas árvores espaçadas entre elas, né? Então, aqui, por exemplo, né? Naturalmente falando, a gente consegue ver que as pradarias elas realmente possuem aí uma vegetação bem mais rasteira, né? Então a gente chama essa vegetação, pessoal, de herbácea, tá? Herbácea. É, e a vegetação, né, é formada principalmente pelo predomínio de gramíneas, tá bom? Os rios, a hidrografia, me parece muito com a hidrografia das araucárias também, tá? Os rios são perenes, tá certo? Rios de pequeno e médio porte, não possuem uma hidrografia expressiva, né? Varia bastante os rios de planície e planalto, né? Você encontra os dois tipos de rios dentro das pradarias. No entanto, eu queria falar para vocês como que chama a maior parte dos rios das pradarias, pessoal, porque como eles são rios pequenos, né? Os rios das pradarias, né, de forma geral, são rios de pequeno porte, então eles levam o nome de arroio. Arroio, tá? Com dois R's. Arroio, tá? Se escreve assim, ó. Arroio. Tá lá no chat, tá bom? É tipo o Arroio Chuí, por exemplo, tá? Que sempre aparece aí como sendo um dos pontos extremos do Brasil, né? O ponto extremo sul é o Arroio Chuí, a parte mais ao sul do Brasil. Arroio é um rio pequeno, tá? Então, nas pradarias, a gente encontra vários arroios, que são rios pequenos que fazem parte desse domínio, beleza? Esses cavalos das imagens são selvagens ou inseridos artificialmente? Tem bastante lá mesmo. Estela, tem ali, você encontra uma grande quantidade de cavalos mesmo, né, naquela região, mas são todos colocados, tá? São todos inseridos ali. Muitos ficaram selvagens porque fugiram, né, e cresceram livremente.
principalmente aí na época do período colonial, né, quando você trouxe muitos cavalos para cá para poder ter esse meio de transporte. Na verdade, começou com os burros e com as começou com os burros e os jumentos, né, que era muito mais barato e carregava muito mais carga, né? Mas os cavalos aí foram trazidos, né, para cá, mais mesmo para ser utilizado. Mas você encontra vários cavalos selvagens no Rio Grande do Sul, nas pradarias, porque eles realmente se soltaram das fazendas aí, alguns há muito tempo e vivem aí totalmente selvagens em meio à natureza. Deixa eu ver. Araucária também é solo terra roxa, tá, Gi? Tá? Araucária também é terra roxa, tá bom? Só comida, né, Bia? É padaria, é coxinha, é o arroz, dá pra fazer uma refeição completa, né? Com certeza. Beleza? Então, maravilha. Dito isso, então, pessoal, fechamos também mais um domínio morfoclimático, fechamos aí as pradarias, beleza? Pessoal, sobre pradarias, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Claramente vocês já estão com fome, pelo que eu estou vendo. Somos dois, né? Talvez 20. Tudo bem? Tranquilo sobre pradarias, pessoal? Beleza? Vamos chegar agora, então, no nosso, né? No nosso domínio morfoclimático, vamos assim dizer. Quando eu digo nosso, é do estado de São Paulo, né? Dominam esse domínio. Nós aqui, especificamente no interior do estado, é, na região de Campinas, nós estamos numa faixa de transição. Então, nós estamos aqui assim, mais ou menos, ó. Aqui nós estamos, tá? Nós estamos numa faixa de transição, que seria aí, né, uma transição entre mares e morros e o cerrado, tá? Então, a gente não é nenhum domínio nem outro, a gente está no meio de dois domínios, tá bom? A gente, se fosse pensar em bioma, a gente está no meio da Mata Atlântica junto com o Cerrado, né? Então a gente está nessa divisão. E os mares e morros, né, pessoal? Que domínio é esse? Vamos lá. Mares e morros. Vou falar com vocês então sobre o domínio mares e morros, um domínio aí certamente muito importante, tá? É um dos domínios mais cobrados no vestibular, né? Então, é um domínio que aparece aí com frequência em vestibulares, tá certo? É um domínio aí também que vai ter uma importância, né, muito grande, tá? Principalmente aí para a gente poder, né, falar aí sobre ele e, enfim, tem bastante informação para contar para vocês. Vou fazer aqui uma pequena propaganda, né, para a gente falar que a gente também conhece os domínios aí de fato, né? Dá para estar lá. Vejam só que bela imagem, pessoal. Olha que bela imagem para vocês verem. Não estou falando da pessoa da foto, tá? Ela também, mas estou falando dos domínios mares e morros, tá bom? Esse aqui são os mares e morros, ó. Aqui é em São Bento do Sapucaí, próximo de Campos do Jordão, e Campos do Jordão fica aí, né, no domínio mares e morros, tá certo? Então dá para ver bem aqui todos os morros aqui dá para ver bem e esta bela figura na foto também aqui um destaque especial para vocês, tá bom? Então fica aí o registro, né? Não poderia deixar de compartilhar esta bela paisagem com vocês, tá? Mas vamos lá. O que são os mares e morros, então, né, pessoal? Os mares e morros, eles são, né, esse domínio, né, que tem uma característica muito definida, que é, de fato, né, você ter aí essa grande quantidade de morros, como vocês podem ver, que na verdade a gente fala que são serras, né, e isso é resultado no processo de formação de milhões e milhões de anos, tá? Como que é o clima, né, dos domínios mares e morros? O clima que predomina nele, pessoal, é um clima tropical de altitude, tá? Tropical de altitude. O que seria o tropical de altitude? Ele seria aquele clima aonde você vai encontrar, né? Ele parece muito tropical, tá? Ele parece muito tropical, mas com uma diferença. Como ele está em altitude, ele vai ser, né? Verão quente e úmido, o inverno frio e seco, igualzinho tropical.
Mas o que diferencia ele principalmente, pessoal, é saber que os verões eles serão menos quentes, porque a altitude é maior, e os invernos serão mais frios, porque a altitude é maior, tá? Então, é tipo Campos do Jordão, tá? Campos do Jordão não é tão quente no verão, tipo, é quente, tá bom? Mas nem se compara com o nosso calor. E fica muito mais frio lá do que aqui no inverno, tá? Por quê? Por causa da altitude. Então, nesse caso, o clima tropical de altitude, ele parece muito com o clima tropical, mas a diferença principal é que, nesse caso, né, ele vai ter aí o tropical de altitude, uma altitude maior, logo, ele também vai apresentar, então, para nós, né, temperaturas mais baixas de forma geral. Um inverno com temperaturas mais baixas e um verão com temperaturas mais baixas, tá? Então, é o clima tropical de altitude, tá? Tropical de altitude. O relevo, pessoal, fácil, né? O relevo aí são serras e morros, né? Não tem nem o que falar para vocês, tá bom? No entanto, eu queria contar para vocês um termo que costuma aparecer bastante no vestibular. Quando a gente olha para um relevo como esse, né? Como a gente vê um relevo como esse que vocês estão observando, esse não, obviamente, que isso aqui é pradaria. Quando a gente pega um relevo como esse, ó, dá para a gente ver aí, então, né, que existem vários morros, dá para ver que a gente existem aí, de fato, várias, né, é um relevo com uma grande variação de altitude, como vocês podem ver. Quando você pega um domínio como esse, como o domínio dos mares e morros, a gente fala que o relevo, pessoal, desse domínio, tá, a gente usa um termo, pode ser um pouco estranho, mas é o termo correto, tá? Como eles são, vocês podem ver na maioria das vezes, bem arredondadinhos em cima, né? Eles são tão, né, bem assim, bem redondos, né? Bem arredondados. A gente fala, pessoal, que esses morros são morros mamelonares, tá? Mamelonares, tá? De, né, melão mesmo, mamelonar. Porque eles têm, o topo deles é arredondado, tá? Então, dentro do domínio mares e morros, o relevo dominante, é claro, são as serras e são os morros, mas por um processo de desgaste, pessoal, por um processo erosivo, principalmente por causa da ação da chuva e também do vento, o topo desses morros, eles são arredondados, né? Eles são bem redondinhos. Então a gente chama isso de relevo mamelonar, tá? Relevo mamelonar, tá bom? É o nome aí dessa formação, beleza? Mamelonares. É isso mesmo, Stella. Mamelonar. É isso mesmo, tá? Escreveu certinho. Então, esses são os relevos mamelonares, né? O solo, pessoal. Em linha geral, o solo, né, dos mares e morros, eles apresentam aí, né, uma fertilidade média, não são solos nem muito férteis, nem são solos, né, estéreis, né, são solos que apresentam, né, vamos falar assim, uma média baixa fertilidade, não estão entre os solos mais férteis do Brasil, sem dúvida alguma, não é um solo terra roxa, né, então, solo de baixa e média fertilidade, dá para ver, né, que o solo, dá para você pensar que nesse solo, né, só fazendo um link aí com Mata Atlântica, é um solo que não vai propiciar a agricultura, porque o relevo não é bom, né, mas a fertilidade do solo em si é um solo que apresenta, então, né, uma média e baixa fertilidade, a vegetação. A vegetação desse domínio, pessoal, é a vegetação da Mata Atlântica, tá? A Mata Atlântica domina esse domínio, tá certo? E é o tipo de vegetação que a gente tem como, né, o predominante, a Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica é um bioma, mas no caso do domínio mares e morros, ela é a vegetação do domínio, tá bom? Então, é o domínio mares e morros com a vegetação Mata Atlântica, tá? E sobre a hidrografia, né, sobre a questão hidrográfica, apresenta rios aí de pequeno e médio porte, né, assim como os últimos domínios, não tem nenhum rio de grande expressão, né, a não ser o rio Tietê, que eu poderia citar para vocês como exemplo, porque é um rio importante para nós aqui em São Paulo, né, mas o rio Tietê não é um rio de expressão nacional, por exemplo, como o rio Paraná ou São Francisco, né, então são rios de pequeno e médio porte,
E é lógico que pelo relevo em formato de morro, em formato de serra, eles são rios predominantemente de planaltos, né? Então, são rios aí que são bons para gerar energia hidrelétrica, mas como eles não são rios muito grandes, né? Eles não têm um grande volume de água, não existem muitas usinas instaladas aí ao longo de seus cursos, porque não são rios aí que de fato têm um grande corpo d'água, são rios mais menores, rios de pequeno e médio porte. Beleza? E dito isso, pessoal, eu encerro com vocês os domínios morfoclimáticos e exatamente no momento em que minha aula terminou, tá bom? Dos domínios que nós conversamos hoje, pessoal, ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Tem alguma informação que vocês querem que eu repasse? Deu para pegar bem aí todas as informações? Tudo tranquilo para vocês? Tudo bem, pessoal? Tudo certo por aí? Tranquilo? Maravilha, perfeito. Pessoal, então, né, já que vocês aí tiveram um ótimo entendimento do assunto, né, que é da questão envolvendo os domínios morfoclimáticos,